Fala, meu aluno, meu futuro aprovado, por aqui, professora Lívia Fernandes, e vamos falar hoje de muito direito penal. Quero te apresentar o conceito analítico de crime, a teoria do crime, mas eu já vi que no seu edital, apenas alguns desses tópicos, eles irão cair. Então, deixa eu te lembrar aqui o que você precisa saber em relação à teoria do crime. Então, vamos lá. Quando eu falo de teoria do crime, quando eu falo de teoria crime, eu quero que você saiba que eu tenho três elementos que compõem o conceito analítico de crime. Pela nossa teoria adotada no conceito analítico, analítico de crime, eu tenho três elementos. Feito. E como eu tenho três elementos, falei de crime aqui para você, você vai lembrar do negócio. Conceito. Como eu tenho três elementos, você vai lembrar que aqui eu adoto, o Código Penal adota a teoria tripartida. Tripartida. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que quando eu falo de crimes, eu adoto a teoria tripartida. Você vai lembrar do número 3, tripartida. Isso quer dizer que, para que eu tenha crime, obrigatoriamente, eu tenho que ter três elementos. Mas quais são esses três elementos? Eu tenho que ter obrigatoriamente um fato típico, eu tenho que ter obrigatoriamente um fato típico, eu tenho que ter a ilicitude, que também pode aparecer na tua prova, como antijuridicidade, e a culpabilidade. E a culpabilidade. Isso quer dizer, meu jovem, que obrigatoriamente eu tenho que ter esses três elementos. Se tiver faltando qualquer deles, eu não tenho crime. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter os três elementos. E o nosso estudo de hoje, ele vai girar em torno de o segundo elemento do crime, da ilicitude, que também pode aparecer na tua prova como antijuridicidade. E eu quero te apresentar aqui algumas dessas excludentes de ilicitude. Mas eu quero te lembrar o seguinte: um fato, quando ele é típico, quando eu tenho o primeiro elemento do crime, é interessante também que você saiba que quando o examinador ele quer eliminar qualquer desses dois primeiros elementos aqui, ele fala o seguinte, ó. Ele fala o seguinte. Aqui ele usa o termo: não haverá crime. Ele usa esse termo: não haverá crime. Agora, quando ele quer afastar a culpabilidade, ele diz que o agente será isento de pena. Ele diz que o agente será isento de pena. Muito bem? Então, se ele usa o termo não haverá crime, você já tem que ter em mente que ele está querendo excluir ou o fato típico ou a ilicitude. Agora, se ele usa o termo não, o agente será isento de pena, o que eu estou excluindo aí é a culpabilidade. Muito bem. Então, a ilicitude, esse elemento aqui que compõe o conceito analítico de crime, o fato típico, ele já é presumidamente ilícito. Por isso é que dentro da ilicitude nós vamos analisar as suas excludentes. Nós vamos analisar as excludentes. Então, para esquematizar aqui, pode aparecer também como antijuridicidade, mas deixa eu te dizer. As excludentes genéricas de ilicitude são as seguintes. Professora, como assim? Excludentes genéricas. Isso quer dizer que eu não tenho apenas essas excludentes, mas eu tenho aqui a legítima defesa, legítima defesa, eu tenho o estado de necessidade, estado de necessidade, eu vou ter o exercício regular do direito,
E eu vou ter o estrito cumprimento do dever legal. Estrito cumprimento do dever legal. Muito bem. Dever legal. Por que que eu falei para ti que essas são excludentes genéricas? Eu estou usando esse termo para que você tenha em mente que existem outras excludentes. Professor, eu preciso me preocupar com essas outras excludentes? De forma alguma. Você precisa saber apenas que elas existem, mas aquelas que você vai levar para a sua prova, aquelas que você vai estudar uma por uma, são essas aqui do artigo 23. E eu quero que você saiba ainda que o Código Penal, ele conceitua algumas dessas excludentes de ilicitude. Não todas elas. Então, você vai levar para a sua prova ainda que somente essas duas excludentes aqui, elas são conceituadas pelo CP, conceituadas pelo Código Penal. Professora, mas aí como é que funciona? Como é que eu vou saber o que é o exercício regular do direito ou o estrito cumprimento do dever legal? Não se preocupa não, porque a doutrina, ela se encarrega de conceituar essas duas. Eu vou citar alguns bizus aqui para ti, para que você memorize. É interessante ainda que você observe comigo o parágrafo único que fala o seguinte: o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, vamos colocar essa observação sim, porque isso daqui cai em provas de concurso. Vamos lá. Já sabe quais são excludentes. Maria, que coisa horrorosa. Já sabe quais são as excludentes, então preste atenção aqui comigo. Aqui eu vou sempre punir o excesso. Aqui o excesso, ele é punido em qualquer dessas excludentes. Seja um excesso doloso, seja um excesso culposo. Beleza, professora, mas como é isso? O excesso, ele é punido. É fácil. Vamos analisar a legítima defesa aqui. Se o agente ele tá vindo em minha direção com uma faca na mão, eu posso me defender. Você tá vindo com uma arma na mão para atirar em mim? O Código Penal diz que eu posso me defender daquela injusta agressão de forma moderada, usando moderadamente dos meios. Então, a partir do momento que ele tá vindo com uma arma, eu dou um tiro, digamos que eu tenho dado um tiro na perna dele. Se aquele meu tiro faz cessar a agressão, se ele já caiu, ele foi para um lado, a arma dele foi para o outro, a agressão dele já cessou, ele não vai mais atirar em mim, porque agora ele caiu, tem que cessar também a minha atitude. Porque a partir do momento em que eu continuo a atirar nele, eu continuo a fazer alguma coisa contra ele, eu já não estou mais amparada pela legítima defesa, não. Eu tenho que usar moderadamente os meios. Então, em qualquer excludente de ilicitude, eu não posso exceder. É só até você parar. Se você para, eu paro também. Se eu continuo, eu já estou no excesso. Então, se eu continuar aí, meu filho, é você que pode me agredir em legítima defesa. Porque se eu estou dentro do excesso, é a minha agressão que se torna injusta. Entendeu? Essa questão ela pode cair de várias formas na prova, de formas erradas. A correta só é essa. O excesso ele é punido, tanto de forma dolosa como de forma culposa, para qualquer das excludentes. Sabe como é que geralmente cai? O excesso, ele é punido só para legítima defesa, só para o estado de necessidade. Ele vai limitar algumas dessas excludentes. Tá errado? Outra maneira também errada que cobra é o seguinte: o excesso só é punido da forma dolosa, mas não da forma culposa. Tá errado. Uma outra forma errada também é o seguinte: o excesso, ó, nem é punido. Também está errado, porque o excesso é punido tanto na forma dolosa como na forma culposa para qualquer das excludentes. Então aqui já tem um esquema bonitinho para você que eu acabei de desenhar também, né? Fica aí a teu critério repetir esse desenho, mas já está aqui pronto para você. Vamos passar para frente. Vamos começar a analisar o estado de necessidade. O estado de necessidade, você bem está observando, tem algumas palavras em negrito. Essas palavras são palavras-chave para você. Mas vamos identificar aqui, esquematizar também, quando é que a gente está em estado de necessidade.
Considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Já posso começar o esquema aqui contigo, porque é o seguinte. Apareceu na tua prova, estado de necessidade, apareceu na tua prova que o agente, ele está amparado pelo estado de necessidade. Você vai procurar essa palavra aqui, ó. Você vai procurar essa palavra aqui. A palavra-chave é essa, tá bom? A palavra-chave é perigo. Então, você vai observar. O agente está numa situação de perigo. Se você observar que o agente ele está numa situação de perigo, se apareceu a palavra perigo, a tua resposta nunca vai ser legítima defesa. A tua resposta só pode ser estado de necessidade. Se essa situação de perigo for atual. Como assim, professora? Se essa situação de perigo for atual. Você está numa situação de perigo que está acontecendo naquele momento. Você vai observar na próxima aula que quando eu falo de legítima defesa, a situação tanto pode ser atual como ela pode ser iminente. A injusta agressão tanto pode já estar acontecendo, como ela pode estar prestes a acontecer. Aqui não é assim. O estado de necessidade, a situação de perigo, tem que já estar acontecendo. Então, vamos a um exemplo claro aqui. Imagina que você está numa sala com rodeado de amigos, 10 outros amigos, e a sala começa a pegar fogo. Naquela sala, eu só possuo uma porta de saída. Não dá para sair todo mundo de uma vez, porque eu tenho 11 pessoas na sala. Então, se for sair todo mundo de uma vez, acaba que ninguém sai. O que que acontece? Tá todo mundo correndo para sair daquela sala. Se uma pessoa acaba agredindo outra, matando outra pisoteada, ele está amparado por um excludente de ilicitude, chamada estado de necessidade. Então, vamos lá, observa que no estado de necessidade eu tenho que estar numa situação de perigo que eu não provoquei por minha vontade, nem poderia, por outro modo, evitar. Então, vamos lá. Nessa excludente aqui, eu quero que você lembre que é uma situação de perigo que o agente, ele não provocou, agente não provocou. Professora, quer dizer que se provocou. Se foi o agente que botou fogo na sala, ele não pode alegar isso mesmo. E ele não podia evitar. Se ele provocou, ele não pode alegar. Não poderia evitar. Como assim eu não poderia evitar? Ali, eu quero que você saiba que eu tenho bens de igual valor. Exemplo. A sala está pegando fogo. Eu tenho várias vidas. A partir do momento que eu sacrifico a vida do coleguinha para salvar a minha vida, eu estou amparada pelo estado de necessidade. Porque eu tenho dois bens de igual valor, vida e vida. Se eu sacrifico um patrimônio para salvar a vida, eu estou sacrificando um bem de um valor inferior àquele que eu estou salvando. Então, eu vou ser amparada pelo estado de necessidade. Não haverá crime. Certo? Muito bem. Vamos continuar aqui. Direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir. Então, vamos lá. Aqui, o agente ele pode praticar o crime, pode praticar a conduta tanto para salvar um direito próprio como um direito alheio. Como é isso, professora? Próprio como um direito alheio. Isso quer dizer que cabe estado de necessidade de terceira pessoa. Imagina que o agente está andando na rua, de repente tem um cachorro solto e aquele cachorro começa a atacar uma criança. Ele pode matar aquele cachorro para defender a criança? Pode. É a criança que está no estado de necessidade, não ele. Mas eu quero que você observe que tanto pode ser de direito seu como de direito de outra pessoa. Agora vê aqui, ó, nas circunstâncias não era razoável exigir o sacrifício. Então, eu quero que você esquematize isso daqui, já você vai entender. No seguinte sentido, o sacrifício do bem
sacrifício não era razoável exigir, eu posso ter duas hipóteses. Não era razoável, razoável exigir. Se não era razoável exigir o sacrifício do agente, o que é que acontece? Ele vai ser, né, não haverá crime. Então, aqui não haverá crime. É aquela teoria que eu te disse. Se eu sacrifico um bem de menor, se eu sacrifico um bem de menor valor ou de um valor igual, exemplo, sacrifico a vida do coleguinha para salvar a minha, sacrifico o patrimônio dele para salvar a minha vida, eu estou amparada pelo estado de necessidade. Não é razoável exigir o sacrifício da minha vida nesse sentido. Agora, eu quero que você preste atenção. Vamos pular para o parágrafo 2º, depois a gente volta para o parágrafo 1º. Embora seja razoável, se for razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. Então, não era razoável exigir. Aqui, embora razoável, não era razoável exigir. Era razoável exigir esse sacrifício. Exigir. Se é razoável exigir, o que é que acontece? Apenas uma redução de 1 a 2/3. Não se preocupa que eu vou te explicar isso aqui agora. Menos de 1 a 2/3. Não se preocupa que eu vou te explicar isso daqui agora. É o seguinte. Vou deixar aqui enquanto você copia, né? Vou deixar aqui a tela pequena. Não é razoável exigir, acabei de explicar. Quando é, professora, que é razoável exigir? Agora é quando eu sacrifico um bem de maior valor do que aquele que eu salvo. Exemplo, eu sacrifiquei agora a vida para salvar o patrimônio. Então, tu observa que a partir do momento que eu estou sacrificando uma vida para salvar um patrimônio, isso aí é desproporcional. Não gera qualquer isenção de pena. Mas, a depender do caso concreto, o juiz ele pode reduzir de 1 a 2/3. Então, você tem que analisar se é razoável exigir o sacrifício do bem ou se não é razoável. Aqui, então, vou deixar a tela de novo para ti. Quando é que é razoável, professora? Vamos falar aqui do bem sacrificado. Quando o bem sacrificado, ele tem um valor. Quando o bem que eu sacrifico, ele tem um valor igual ou ele tem um valor inferior ao bem que eu salvo. Então, quando ele tem um valor igual ou inferior ao bem que eu salvo, eu tenho a excludente de ilicitude. Agora, quando o bem sacrificado, bem sacrificado, ele possui um valor superior ao bem, né? Aqui, ó, o valor superior ao bem que eu salvei, exemplo, sacrifiquei a vida para salvar o patrimônio. Então, esse bem sacrificado, que é a vida, tem um valor superior ao bem que eu salvei, pode ser que no caso concreto gere isenção de pena. E só para fechar, vem comigo no parágrafo 1º que tem o seguinte: não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Então, aqui vamos abrir uma brechinha, né? Vamos aqui colocar bem aqui, ó. Não pode alegar. Não pode alegar estado de necessidade. Estado de necessidade. Quem é que não pode alegar o estado de necessidade? Quem tem o dever legal. Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo. De enfrentar o perigo.
que isso significa, professora? Vou botar o perigo aqui embaixo, fica melhor. O que isso significa, professora? Que se você, meu jovem, tem o dever legal de enfrentar o perigo, você não pode sair por aí alegando estado de necessidade, não. Então, aqui é mais ou menos a situação de um bombeiro. Imagina, o bombeiro fala: não, não vou entrar naquele prédio em chamas, porque eu vou me queimar. Então, nesse caso, ele não pode alegar o estado de necessidade. Isso aqui é para a sua prova. Eu quero que você saiba, que você tenha em mente que na vida, essa ideia, logicamente, ela vai ser relativizada, porque eu não posso exigir o sacrifício da vida da pessoa. Mas para a prova, você vai levar só o que a lei diz. Que se você tem o dever de enfrentar o perigo, não pode alegar estado de necessidade. Entendeu? Muito bem. Então, aqui eu trago esse resumo da teoria unitária, que é justamente para que você entenda quando a pena é reduzida e quando eu excluo a ilicitude. Então, aqui, ó, bem protegido, já tá tudo na tabelinha. É de maior valor do que o bem sacrificado ou de igual, exclui a ilicitude. Quando é de menor valor, sacrifiquei a vida para salvar um patrimônio, pode ser que eu tenha apenas uma redução de pena. E para fechar, eu quero que você vá para uma excludente de ilicitude. Para fechar essa aula, eu ainda quero que você analise a outra. Eu tenho uma excludente de ilicitude que não está conceituada no Código Penal, não. Mas eu quero que você saiba o do exercício regular do direito. Aqui vale esses exemplos, vai lá, confere e observa. Quando eu falo do exercício regular do direito, vou grifar aqui mesmo para ti. Quando você enxergar essa palavra aqui, ó, na tua prova, direito, você automaticamente vai lembrar da ideia de um particular. Você automaticamente vai lembrar da ideia de um particular. Particular. Como assim, professor? Olha aqui, ó. Direito de exercer o que é permitido pela lei, estabelecido por uma norma. Esse direito autoriza a realizar uma conduta reprovável. Exemplo. Digamos que você, vou aumentar a tela, né? Caso você queira copiar, depois você volta aqui um pouquinho. Digamos que você está numa luta livre, seguindo todas as regras da luta livre. Você está no octógono. O que isso quer dizer? Se você dá um soco no seu oponente, você não responde pela lesão corporal se você está dentro das leis da luta livre. Porque você está num exercício regular de um direito. Então, observa que direito traz a ideia do particular. Não tem nada a ver com a administração pública. Quer um exemplo do estrito cumprimento do dever legal, que é excludente associado aos agentes públicos? Quando o delegado vai e diz assim, ó, delegado vai não, né? Quando eu tenho aquele, por exemplo, oficial de justiça, que tem um mandado de busca e apreensão. Ele entra na casa do agente, não está cometendo violação de domicílio. Ele pega os bens do agente e sai, ele não está furtando nada. Ele está no exercício regular do direito ou no estrito cumprimento do dever legal? Eu tenho a ideia de particular ou de funcionário? Funcionário. Então, o estrito cumprimento do dever legal. Falei de direito, eu estou falando de relação particular. Exemplo também, o Código de Processo Penal autoriza que qualquer pessoa efetue a prisão em flagrante de qualquer pessoa. Então, você não é policial, você pode sair por aí prendendo alguém em flagrante? Pode. Você está no exercício regular de um direito, a tua ideia é particular, não é de administração. Observou? Será que isso aqui ficou claro? Vamos responder algumas questõezinhas de concursos. Vem comigo na questão de número 1. No que diz respeito às excludentes de ilicitude, assinale a opção correta. Não responde pelo excesso doloso, o agente que age em legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal. Não responde, claro que responde. B. É isento de pena o agente que, por doença mental ao tempo da ação, não era inteiramente capaz. Isso daqui você vai estudar ainda lá em culpabilidade. Culpabilidade. Você ainda não estudou, por isso, mas está errado, tá? Por isso nós não vamos comentar sobre ela. C. Sendo razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado no estado de necessidade, a pena será agravada? Não. Se for razoável, será reduzida de 1 a 2 terços. Letra D.
Descaracteriza a legítima defesa, o agente de segurança pública que repele a agressão à vítima. Isso aqui também está errado, porque não descaracteriza, não. Caracteriza. Mas você ainda vai ver na próxima aula. Então, o gabarito só pode ser a letra E. O agente que tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. Vamos para a segunda questão. No que se refere à exclusão da ilicitude, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. É estado de necessidade que não provocou por sua vontade, nem poderia por outro modo evitar direito próprio alheio, cujo sacrifício não era razoável exigisse. Tá certo ou tá errado? Tá correta. Vamos ver a letra B. O agente, em meio ao estrito cumprimento do dever legal, haverá de responder pelo excesso doloso ou culposo? Sim, porque o excesso doloso e culposo é aplicado a qualquer excludente. C. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Perfeita. D. Não pode alegar estar necessidade quem tem um dever legal de enfrentar o perigo? Maravilhosa. Só pode ser a E, vamos ver? Embora seja razoável exigir o sacrifício do direito, é vedado nessa hipótese redução de pena. Não. A pena reduz de 1 a 2 terços. Né? Então, vamos aqui voltar rapidinho. Ó, reduz de 1 a 2 terços quando é aí possível exigir o sacrifício. Vamos fechar na questão de número 3. No direito penal, conduta praticada para salvar de perigo atual, não provocada por sua vontade, que não poderia por outro modo evitar, direito próprio alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigisse, caiu o perigo atual, você vai lembrar do estado de necessidade. Tudo bem. Então, aqui eu já consigo eliminar de cara esses 3 itens. Mas será que o estado de necessidade exclui a tipicidade ou exclui a ilicitude? Claro que ele atua no segundo elemento do crime, excluindo a ilicitude da conduta. Com isso, nós encerramos nosso primeiro bloco referente às excludentes de ilicitude. Mas você precisa dar continuidade porque ainda faltam 2. Por isso, clica na nossa próxima aula. Vamos falar de legítima defesa, vamos falar de estrito cumprimento de dever legal e eu tô te aguardando. Até já!